Pois é. Então, que na verdade a gente tem aqui para acrescentar é muito pouca coisa, a não ser daquilo que nós já estamos vivenciando aí há pouco mais de 6 meses, 7 meses. Foi um tempo muito grande até a gente chegar onde nós estamos, uma luta enorme, uma resistência difícil, toda vez que a gente investia em conseguir fazer isso, a resistência sempre é muito grande, não é assim? E a capelania, na verdade, é uma coisa de já muito tempo, como foi dito aqui. A gente lembra da capelania, aquelas freirinhas vestidas de branco no hospital, que eram vistas como um incômodo, né? Ah, agora veio atrapalhar, a freirinha não sai do quarto, aquelas coisas todas. E, na verdade, isso é o resultado do distanciamento da ciência com as realidades espirituais, né? E hoje, para nossa alegria, a gente está vendo que as realidades espirituais estão fazendo muita falta no mundo. Nós vemos o quanto está sendo necessário para o ser humano a busca do equilíbrio emocional, espiritual, para que ele atravesse a caminhada da encarnação. A nossa casa, graças a Deus, ela tem um foco que é voltado para a saúde mental. Então, nós temos aqui os nossos trabalhos espirituais e temos aqui o nosso centro de convivência, que é uma realidade física de tratamento para irmãos que necessitam dessa orientação além da doutrina, né? E eu fico, assim, muito feliz, porque o nosso fundador, ele não admitia que chamasse a Legião de Centro Espírita. Tanto que o nome dela é Legião Armando Veloso e Editores de Almas, porque ele falava, eu quero uma casa espírita voltada para a ciência. Olha que maravilha. Então, quando foi para escrever aí na frente da placa, eu falei, olha, o nosso fundador vai se mexer lá nessa cultura. Porque ele não admitia que chamasse a nossa casa de Centro Espírita. Ele gostava que era Legião Armando Veloso. E outra coisa que eu sempre me lembro dele é que ele sempre chamava a nossa atenção exatamente para essa realidade, né? De buscarmos ao foco da saúde mental. Falou, tudo no mundo, se a pessoa não tiver o equilíbrio da saúde da alma, ele não consegue fazer mais nada. Então, é isso aí. E assim, eu acho que quanto mais tempo nós vamos vivenciando, estudando, aprendendo a doutrina espírita, chega uma hora que a gente começa a se sentir assim, meio vazio. É muito fácil abrir as portas aqui da nossa casa e receber os irmãos que nos procuram. É muito fácil, 2 horas de trabalho, 3 horas de trabalho, fazer um atendimento aqui para aquele que já está acordado porque ele necessita. Difícil é a gente sair daqui de dentro e ir lá fora buscar o irmão que está perdido. E é isso que nos pede o Mestre. Então, nós temos uma cestinha aqui, nomes, endereços de pessoas que a gente pede à espiritualidade que atenda a necessidade desses irmãos. Mas que braço nós oferecemos para essa espiritualidade quando nós ficamos aqui na Casa Espírita? Abrimos às 6, 7, meia, 8 horas, fazemos a nossa palestra, aplicamos o passe e tudo mais. E aí? Emmanuel compara o Cristo como a videira. E ele nos pede que sejamos a extensão da videira, os braços, os galhos vivos, não os galhos ressequidos. E essa tarefa da capelania é isso. É a gente sair de dentro da nossa casa, porque a gente vai ficando até meio assim, entrando no automatismo. Dentro da casa espírita não vai se acomodando. Vai ficando no automatismo. Hoje
ouvimos a palestra hoje, amanhã a gente lê um livro e assim por diante. Estamos aqui num curso nos preparando para alguma eventualidade. Mas e aí? Depois de um determinado tempo de doutrina, a gente vai sentindo que algo mais nos chama. E isso é que é o importante. É quando a gente se transforma naquele galhozinho do Cristo, que chega até onde aquele irmão, quando a gente entra num quarto de hospital e oferece uma prece, e a primeira recepção que a gente tem é disso, pronto. Pessoal, olha que isso. Ele está ali sendo medicado, não é assim? Está sob tratamento, recebendo um soro, aquele outro, e você oferece uma prece, a primeira reação dele é de: o que está acontecendo aqui? Isso porque a distância está grande do ser humano da realidade do Espírito. E é tão bom quando a gente chega, oferece. Raros são os que se negam. Muitos têm a preocupação de dizer assim: mas eu pertenço à religião tal. Aí a gente fala assim: que ótimo! Então vamos acrescentar alguma coisa. E quando a gente sai daqui, os companheiros, nós somos mais abençoados do que chegamos para abençoar. Muito obrigado. Deus abençoe vocês. Vão com Deus. Quer dizer, a gente sai gratificado. Dificilmente nós saímos de um quarto em que não recebemos um sorriso. Entramos vendo semblantes doloridos, aflitos, sobrecarregados, desesperançados. Uma vez eu escutei de um paciente assim: não adianta você fazer prece para mim, eu já estou morrendo. Ele falou: para que você vai fazer prece para mim? Eu já estou morrendo. Eu falei assim: olha, a sua hora, só ele sabe. Encontrei, estou falando das minhas experiências depois o Yoshio. Encontramos um garoto baleado. Estava lá, sendo tratado, cheio de cicatriz de bala. E aí ele começou a falar. E aí ele disse assim: graças a Deus eu não morri. Aí eu, inspirado pela espiritualidade, eu disse a ele: olha, se Deus preservou a tua vida, é porque Ele está te esperando alguma coisa de você. O molequinho arregalou um olho assim e ficou estático, pensando naquilo. Então é esse o trabalho vivo que a gente encontra nesses lugares. As pessoas que estão no hospital, eles não conseguem perceber a beleza espiritual que existe ali dentro. O amparo da equipe espiritual do próprio hospital e aquela que nos acompanha. E isso é gratificante para todos nós espíritas, que lemos o Evangelho, que corremos atrás do Livro dos Espíritos, que entendemos, que vamos procurar entender Emmanuel e André Luiz. É levar tudo isso que eles trazem para nós de uma forma descontraída, para aqueles que estão ali e nem se lembram, ou se lembram de Deus o Pai, lembram no desespero, numa aflição, e muitas vezes não se reconhecem merecedores. Essa que é a maior dificuldade. Então eu vou passar a palavra aqui para o senhor, o que eles tiverem que acrescentar. Então esse convite que a MEC está fazendo para aqueles que se predispuserem, é um convite assim amoroso, lembrando o que foi dito aqui, que veio diretamente do Mestre. Toda vez que assistirem o mais dos pequenos de meus irmãos, é para mim. Obrigada, né? Bom, acho que a gente pode estar aqui, nós estamos aqui, o pessoal que faz a parte da visitação, para que vocês também façam os questionamentos que vocês quiserem fazer para a gente,
e dentro da nossa experiência, que a gente já faz um trabalho prático, poder auxiliar e motivar vocês a este trabalho. É um trabalho, como o Macio disse, gratificante. É um trabalho que, na verdade, nós é que somos extremamente gratos pela oportunidade do plano de podermos fazer essas visitas. Claro que nem tudo são rosas, é claro que a doutora Eliane colocou aí todos os riscos, mas nós, graças a Deus, nunca presenciamos ninguém vomitando a gente, viu? Isso ela coloca porque tem que colocar todos os riscos, mas nunca aconteceu, né, Marcinho? Nossa, nunca aconteceu com a gente. Esses cuidados a gente tem que ter realmente chegado, da forma como nós estamos aqui, chegando, e os pacientes estão ali a uma certa distância, nós não tocamos, somos chamados, sim, muitas vezes eles falam, olha, me dá um copo de água, levanta aqui minha cama, e a gente tem que muito respeitosamente dizer, nós não podemos, vamos chamar um enfermeiro, nós não podemos tocar, porque, claro, se a pessoa está querendo ir no banheiro, está querendo um copo d'água, você entra ali, ela vai pedir para você. Então, a gente tem que ter todo essa antecedência aí que a doutora Helena passou, que é os cuidados hospitalares, o cuidado que a gente tem que ter, sim, mas a gente fica distante, a gente conversa respeitosamente, nós entramos nos quartos, nós pedimos licença, né? Pedimos licença para entrar, pedimos a permissão deles para fazer a prece. A gente não chega orando, não chega falando, nós pedimos uma permissão, se a pessoa permite que a gente faça uma prece por ela. E neste momento, quando você é humilde, quando você oferece, quando você pede a permissão, dificilmente as pessoas se recusam. Tivemos sim caso, claro, raramente acontece. Pessoas de outras religiões dizem, não, eu não quero, eu sou de outra religião. Você vai fazer a prece, a pessoa fala, você falou de Jesus, mas o meu mestre é Jeová, não é Jesus. Acontece que às vezes as pessoas teriam certa resistência, é normal, mas isso é quase que 1% dos atendimentos. A maioria está com dor, a maioria, como a Sil disse, está desesperada, a maioria está assim, sem esperança. E na hora que você chega dizendo, nós viemos aqui fazer uma prece, é quase como, nossa, eu preciso disso. E a hora que você faz uma prece, como eu disse, é bem curtinha. Nós não podemos nos demorar. Não podemos, principalmente por causa do frevo que é o hospital, né? Que remédio, sabe o frevo que é. O pessoal está internado, tem injeção, a enfermeira que entra com injeção. É um hospital, ninguém está ali a passeio. Então, nós temos que ser curtos, mas naquele 1 minutinho que você para e você fala, vamos orar, vamos pedir a proteção do plano divino para você receber neste momento, essa prece, naquele minutinho, ele se conecta, ele sai da dor, ele sai daquele momento de sofrimento dele, se conecta à espiritualidade. Ele tem um relance de consciência de que ele não é matéria só, que ele é espírito. E este momento, este 1 segundo, é extremamente importante para ajudar na recuperação do corpo físico dele. Porque neste momento ele percebe que ele não é só matéria e que ele também pode, através do seu pensamento, através da sua força, da sua fé, ajudar na recuperação do corpo físico. E aí vem a MEC com toda a ciência, com todos os estudos, que é, como a doutora Helena falou, um seminário, mostrar que cientificamente já está provado que a espiritualidade, a fé, ajuda na recuperação do corpo físico. Uma pessoa que está ali mentalmente vibrando para a cura do seu próprio corpo, para a recuperação das suas células, ela modifica o seu DNA. Ela consegue, através dessa prece, através da sua mente, ajudar no corpo físico para que ele possa se recuperar. E aí, claro, tem os médicos agindo com todos os medicamentos, com tudo aquilo que aquele corpo físico precisa.
Mas só os médicos não vão trazer a cura. Só a parte material não traz a cura, precisa dessa ligação com a espiritualidade. E é este trabalho que nós vamos fazer. É este trabalho que todos nós aqui vamos fazer. É tentar despertar a pessoa. Você não é só isso. Existe algo mais. E a gente convida vocês a fazer parte deste trabalho, que é um trabalho muito bonito, precisa de trabalhadores. Nós estamos fazendo a visita no Mário Gatti e temos aberto o Ouro Verde sem voluntários. Precisamos de voluntários para poder expandir. Estamos lá com esta porta aberta para ir lá visitar e não podemos, nós não temos braços para ir até lá visitar. Fazer também este trabalho. Então, realmente, nós estamos aqui fazendo um convite, se inspirem. É difícil, sim, muitos de vocês já fizeram o primeiro passo de estar aqui. Quantos receberam o convite? Quantos receberam pelo WhatsApp, por e-mail, este convite e não vieram? Né? Alguma coisa aconteceu, a pessoa não acordou, fez inscrição, não veio, ia fazer inscrição, mas teve outro compromisso. Existe, sim, muitos impedimentos para que a gente faça o nosso trabalho, mas a gente tem que estar acordado para isso também. Esses impedimentos e ter perseverança, persistir, porque é através da nossa perseverança que a gente consegue fazer alguma coisa. Então, se motivem. Eu passo aqui para que o pessoal fale um pouco também. Bom dia. Já foi falado bastante sobre o trabalho de capelania. A Cira, Claudete, comentaram muitíssimo bem. Uma coisa que eu queria comentar é que vocês não estão sozinhos. Tudo que vocês precisarem, nós vamos estar ao seu dispor. Se vocês estiverem no grupo do Magarte agora, vocês vão estar sozinhos entrando nos quartos da primeira vez. Irão conosco. E nós não podemos esquecer que nós não estamos sozinhos aqui. Temos os nossos mentores, os nossos espíritos amigos, os mentores deste trabalho de capelania, toda a equipe espiritual que nos acompanha desde o momento que nós saímos de casa, na segunda-feira da manhã, nesse trabalho. Nos acompanha na visitação, juntos com cada doente, em cada leito, em cada quarto. E depois também nos acompanham quando saímos e quando retornamos ao nosso grupo. Então, nós temos sempre esse receio, olha, o que eu vou fazer lá? Será que o paciente vai me atacar, vai me segurar? Não. Os pacientes, ou melhor, os nossos irmãos ali, estão no momento de dor, no momento de sofrimento. Todos sabem que o tempo num leito do hospital passa muito mais lento do que a realidade da cor. Ainda mais se ficam 1, 2, 15 dias, um mês internados. Eles perdem o equilíbrio, como diz, perdem a noção do tempo. E quando chegamos com uma oração, com uma frase, com um olhar, já modifica totalmente essa vibração, tanto do paciente como do quarto. Esperamos ter modificado também essas vibrações dos corredores e do hospital. Eu também não tenho muito o que falar, já falaram tudo, né? Mas é muito gratificante, viu? Esse trabalho. E. Nossa, não cortou. Vocês estão me ouvindo, tá? Está saindo o som? Tá? Então, eles já falaram tudo, mas eu só posso dizer que é muito, muito gratificante. Acho que quem mais recebe somos nós mesmos. Porque, nossa, mas a gente sai tão leve, tão gostoso de lá, e eles também você vê a diferença deles, né? Então, espero que todos vocês possam estar conosco também, tá bom?
É uma parceria muito bonita. Esse pessoal todo, desde os convites que a gente fez, a gente não está sozinho nunca, jamais. Toda a dificuldade que a gente tem, sempre tem um jeitinho de ajudando, e é muito bonito a amizade que existe por o trabalho que a gente faz. E sem dúvida, o retorno é nosso mesmo. Muito bom. Nós é que recebemos mais, né? Mas é muito gostoso. Depois de um dia que você sai do hospital, você vai indo para casa, você se sente preenchido, e você sente que você já fez um pouquinho naquele dia, um pouquinho a mais do que a gente precisa fazer. Mas bem-vindo a todos, espero que todos ajudem. Bom dia, gente. Tem uma coisa muito importante também, que isso não fica somente dos pacientes. Os próprios funcionários também pedem, né? Pedem, como fala, peça para a gente, né? Pede para colocar o nome, inclusive. Nós temos um grupo de quarta-feira à noite, né? Às 20 horas, nós para fazer para o grupo, né? Para oração. Então, os próprios funcionários pedem isso. Quer dizer que nós, graças a Deus, somos bem integrados. Agora, se tiver alguma pergunta para fazer, né? Eu vou trabalhar levando o microfone. Eu tenho duas perguntas. A primeira, quando vocês chegam ao hospital, já tem os quartos que podem ser entrados ou é no momento que vocês recebem essa autorização? A segunda pergunta é feita a oração em dupla ou individualmente? Vocês entram em dupla nos quartos ou individual? É assim, como espíritas, nós sabemos que é a necessidade de um conjunto. Então, nós nunca entramos só um, né? Sempre entramos, a recomendação do hospital é que entre de dois, porque a gente passa também as nossas necessidades e as nossas regras. A própria doutrina, Emmanuel ensina tudo isso, que a gente tem que ter um respaldo. Nós temos que dividir as nossas forças. É energia, né? É energia. Mas o hospital não entende muito isso. Então ele tem as regras dele. Tem que ser no mínimo 2. De 1 a gente não vai. Então, nós estamos indo em 3 porque a gente leva 1 a mais para ir treinando para a gente. Mas o hospital pede que seja mínimo de 2. É assim, o hospital, quando ele passa também as regras dele, eles entregam nas nossas mãos. Então, quando a gente adentra o hospital, nós assinamos um livro de presença, porque o hospital tem que ter também uma prestação de contas com a direção do hospital. O hospital a direção do hospital fica muito em cima disso, querendo saber quantos que foi e tudo mais. A gente não tem um direcionamento assim específico. Nós nos dividimos por andares. Então, um grupo atende um andar, o outro grupo atende outro. Então, a gente vai onde é possível e nem fazemos perguntas lá para a chefia do andar, nem nada. Nós já chegamos, bom dia, todo mundo já sabe, oi, bom dia, a gente já vai fazer o trabalho. Onde é possível chegar e fazer, a gente faz, onde não dá, a gente não faz. Essa é o que vem acontecendo. Aqui, sim. Tem o hospital tem nas portas lá aquela plaquinha que foi mostrada aqui. Então ali a gente já não entra. Aproveitando o gancho do Yoshô, é comum nós chegarmos na capela, a nossa preparação, a gente faz uma preparação de início, uma preparação, um agradecimento de final, uma capelinha lá. É comum a gente chegar lá e encontrar alguém. E esse alguém, quando vê a gente, quer sair. A gente às vezes segura, fala, não, fica aí, nós só viemos fazer uma prece. E acabamos, às vezes, sabendo. Uma vez a pessoa pediu, vai lá no 109, que a minha mãe está lá. Tá bom, nós vamos lá no 109. E às vezes tem lá os funcionários com problemas
né, emocionais, difíceis. Então, a última vez ele falou, eu estou precisando mesmo, me depressa. Ele já faz parte da nossa preparação, tudo. Então, a gente tem, assim, muita coisa para se sentir motivado. E quando não, as enfermeiras, né, a gente está anotando nomes dos doentes que nós chegamos e apresentamos. Ó, temos um grupo de oração nas quartas-feiras, podemos levar o nome? Muitos ficam assim, eu vou dar meu nome para esse aí, para quê? Né? Eles já olham, pode pôr. Mas depois que a gente faz a prece, muitos falam, ó, põe o nome do meu filho. Não, entendeu? É assim que vai acontecer. E às vezes a enfermeira chega e fala, ó, põe o meu também. E a gente vai lá, anota o nome da enfermagem. É assim que vai acontecendo as coisas. Tivemos uma ocasião, né, Oxô, que a gente estava saindo e uma evangélica, ei, peraí, você não vem orar em mim? Eu estou doente aqui, ó. Aí a gente foi lá e deu um passe. Pronto. Certo? Então eu vou orar aí na senhora. Aí deu um passe. A oração é individual. A gente vai revezando. Tá? Porque é assim, a gente sai de lá gratificado, mas também a gente sai de lá esvaziado, que a doação é grande. Só um detalhe, a última vez que eu fui lá para levar as inscrições, as últimas inscrições, na portaria, o porteiro. Tá gravando. Na portaria, o porteiro, a forma como eu fui recebida, o porteiro me perguntar onde é que era, que eu ia lá no departamento e tal. Mas aí era o pessoal também, o pessoal legal, a senhora quer ir, ó. Ele quase me levou lá. A gentileza, sabe? Que tudo isso traz, sabe? A forma como a gente é recebido é muito lindo de ver, sabe? É muito gostoso. Pessoal, vai levantando a mão quem quiser falar, porque a gente está gravando, tá? Aí a gente tem a microfone só. A minha pergunta seria em relação ao passe. Como que está isso na prática? E daí, no caso, não poderia dar o passe sozinho. 2 já é o suficiente para sustentar o outro aplicar o passe? E também se acontece essas visitações com crianças ou só com os adultos. É assim, na verdade, o hospital tem lá uma recomendação de que a gente não crie, um destaque como espíritas. Eles querem realmente que a gente vá lá, como uma associação espírita, como espírita que somos, mas que a gente não fique lá se propagandeando. Não é isso, nós somos espíritas, isso aqui não. Então, isso é uma exigência do hospital, para que não se crie um ambiente de rivalidades, certo? Nós não temos que fazer isso. Tanto que no começo a gente tinha a ideia de ir com um jaleco, e depois abandonamos a ideia, para que não houvesse o destaque, para que não tivesse aquele emblema ali, dizendo, né, que a gente chega lá se apresentando como maiorais ou tudo mais. Então, nós chegamos lá numa boa, e aquele que está fazendo prece, o demais que está ali, ele fica numa projeção à distância. Uma sustentação. Nós não vamos ali no paciente aplicar o passe e tudo mais, justamente porque a gente não sabe daquilo que eles entendem. Porque quando a gente chega e oferece a prece, a reação é assim de... O que é isso? Então, se a gente for oferecer um passe, aí fica mais complicado ainda. Então, a hora que está assim, ocorrendo a prece, os demais ficam em projeção, certo? Projetando energia, vibrando mentalmente. E é isso que, quando a gente termina, a gente está olhando o pessoalzinho que está com um sorriso no rosto. E das crianças? Com relação às crianças, sim. Fazemos o trabalho, mesmo tipo de visitação, fazemos a prece. Quando nós começamos, o 4º andar era só infantil. Aí eles inauguraram o Mário Gatinho e transferiram todas as crianças para o Mário Gatinho.
Agora, o Mário Gatinho ainda está com um trabalho de visitação, ainda não estamos visitando o Mário Gatinho. Por quê? 2 motivos. Primeiro, que eles estão inauguraram recente, estavam fazendo toda a parte de papelada, documentação e tudo mais, criando as regras daquela unidade. E segundo, porque eles estão exigindo que seja uma única pessoa, que não querem que vá mais de um, e também nós não temos prazo, de novo, né? Precisamos de mais voluntários. E só também uma observação, é que nós estamos visitando um hospital público. Então, não temos, assim, quartos individuais. Então, no quarto, são 3 pacientes. Tem quartos que são 6 pacientes. Então, não tem essa individualidade para você aplicar um passe. Porque tem um católico, um evangélico e um espírita, por exemplo. Você não vai dar um passe só no espírita. Trabalhar um pouquinho, tem que perguntar alguma coisa. Eu sou estudante do Espiritismo, estou no 3º ano, tem muito esclarecimento, bem diferente do que eu era há algum tempo atrás. Só que, como vocês falaram, geralmente a gente vai levar uma oração, um conforto para esses pacientes. E às vezes esse paciente, ele além da oração, ele quer ser ouvido, ele quer ouvir uma palavra de conforto. Quer dizer, automaticamente nós somos meio que psiquiatra, psicólogo, nós somos tudo um pouquinho, né? Como que a gente age nesse momento? Porque geralmente o pessoal mais experiente vai ter a palavra melhor colocada. Ou ele vai ter inspiração, né? Então, o que na verdade é aconselhado pelo grupo de capelania, aqueles que vão adentrar o quarto, como que a gente faz? Nós adentramos e oferecemos a prece. Quebramos aquele giro. Quando nós oferecemos para anotar o nome para o grupo de orações da quarta-feira, então a gente vai anotando ali perto porque tem uma plaquinha com o nome dos pacientes, pelo menos no Marigate é assim. E quando a gente vai anotar o nome, a gente já dá um toquinho, pergunta alguma coisa, aí ele vai falar dos problemas dele. O primeiro andar está cheio de motoqueiro estropiado. Então a gente chega ali, conversa com ele, aí ele começa, nossa, eu não sei por que eu fiz isso, e aí ele vai falando, e você descontrai também. Isso às vezes, melhor do que a própria prece. Quando a gente descontrai o irmão e deixa que ele ponha para fora. Bate um papo, conversa e tudo mais, né? E é assim que acontece. Como eu falei do irmão que chegou e falou, mas já estou morrendo, por que você vai? Né? É assim a visão deles estão nesse detalhe, nessa preocupação. O que a gente tem que fazer E um caso interessante de uma vez, uma mãe chegou no leito da filha e começou a reclamar dos problemas de hospital. Aqui é muito difícil. Eu estou há 3 dias correndo atrás disso, correndo aquilo, eu estou desnorteada e brava. Nós, olha, vamos acalmar um pouquinho. No momento da prece, foi pedido ao Pai Criador que acalmasse aquela mãe, que desse a ela a oportunidade, não só da filha receber o tratamento, mas ela também estar em paz com aquilo tudo que estava acontecendo. Resolveu, porque ela ficou quietinha, falando, reclamando, e quando você pega o Pai Criador, que seja ela a assistida da paciência, da calma, da tolerância, muda o clima do quarto todo. Uma coisa que eu queria acrescentar é que é muito interessante assim. A gente pergunta para lá 3 pacientes, como ele falou aqui, se quer a prece. Aí um deles fala, não, eu sou de outra religião,
Aí a gente pergunta, o senhor se incomoda que a gente faça prece para os outros dois? Não me incomoda. Está feito para ele também. O professor se incomoda? Se o senhor não se incomodar, a gente faz para o senhor. Pode ser? Não, pode ser, não tem problema. Está feito para ele também. Uma outra coisa interessante é que, só para acabar de responder essa pergunta, que nós temos que, de uma certa forma, doutrinar o acompanhante, porque o acompanhante às vezes diz, não, eu sou de uma outra religião, não quero oração. E você vê o paciente na cama ali, pelo amor de Deus, faça uma oração por mim. Então a gente tem também que convencer o acompanhante que nós estamos ali como cristãos, etc, para trazer o benefício do paciente. A existência da multidão nunca me passou. Bom dia. Meu nome é Luiz, vocês podem me chamar de Tony. Breve a gente vai estar trabalhando juntos, se puder, né? Antes eu... Qual é o nome do senhor? Moacir. Eu sou Moacir, quando o senhor falou assim, às vezes eu me sinto vazio e tal, porque só ficar no centro e tal, bateu em mim a seguinte questão, né? Aquele que muito é dado, mais será cobrado. Está inclusive dentro da Bíblia. Mas essa cobrança a gente sabe que não é de Deus, do nosso Criador, é da gente mesmo, não é? E quando isso é feito entendendo que a gente pode ajudar e não por obrigação, então assim que eu entendi o sentimento do Senhor. Eu queria fazer 2 perguntinhas. Quando vocês se reúnem para trabalhar, vocês se encontram aqui para ir até o local, ou vocês se encontram lá no local? E segundo, na explanação da doutora, ela disse que os atendimentos têm que ser de 1, 2 minutinhos. Mas a gente sabe que na prática isso muitas vezes não acontece. Como vocês estão lá na realidade, eu queria perguntar, o trabalho total nos hospitais é de 1, 2, 3 horas e em cada quarto que vocês vão, mais ou menos, quanto tempo? Obrigado. Pode já dizer? Pode que daí já vai. É assim, se nós formos ver aí o que já tem escrito sobre capelania, tem um compêndio, eu vou chamar aquilo de o Evangelho do Capelão, que é da equipe médica de Espírito Santo, capelania hospitalar espírita. Ali eles fazem uma recomendação de que a gente tenha o cuidado de vir primeiro à casa espírita e depois se dirigir ao hospital. E que na casa espírita tem a gente fazendo uma vibração para o capelão no hospital. Então, quer dizer, a gente teria que ter gente para ficar aqui na casa espírita orando pelos capelães e o capelão vir aqui e depois ir lá. Então, quer dizer, a nossa realidade hoje de mobilidade é tremenda. Nós não temos condições. Para a gente chegar às 9 horas no hospital para começar às 10, a gente já tem que sair cedo para poder chegar lá sem atrasar. E a gente já faz direto, já a nossa preparação é feita lá na capelinha do hospital, todos os hospitais têm uma capelinha, e o pessoal aí da AME já faz um aviso lá logo de manhã, vamos orar pela turma, quer dizer, aí quem tiver, onde estiver, fazer essa sustentação. Com relação ao tempo, o tempo é aquele que acontece. Não é? Porque, às vezes, tem pessoas que nos pedem alguma coisa, a gente conversa, a conversa longa. Já aconteceu de nós sermos doutrinados. Quando a gente termina a prece, o paciente começa a falar de religião, de Deus. Outro dia, certo, show? O irmão começou a dizer que Deus, no nome certo de Deus, não era Deus. Aí ele começou a passar uma lição assim. Nós demoramos uns 15 minutos naquele quarto. Mas não tem como interromper a criatura. Né? Porque ele está ali
E é a forma que ele vê, a forma que ele enxerga. Assim? Total de horas. Né? O total de horas. O total de horas é assim. O que é permitido pelo hospital é de 10 a meio-dia. Mas a gente sempre termina entre 11 horas, 11 e pouquinho, porque 11h15 já começa a servir refeição, a gente tem que encerrar. Mas, graças a Deus, antes da refeição, a gente já termina os 3 andares. Obrigado. Bom dia. Primeiramente, agradeço a oportunidade do convite de poder estar com os senhores. Minha pergunta, uma parte já foi respondida, que era com relação à imposição de mãos, ficou bem claro. A segunda é com relação à sensibilidade do médico. Eu tenho questões da vida que são bem deletérias, os fluidos que a gente tem a oportunidade de nos encontrarmos, né? São bastante, às vezes, confrontantes a sensibilidade daquele que está dando uma palavra consoladora. Gostaria assim, de uma palhinha nesse sentido, porque a gente está bem explanando a carga, mas gostaria de saber daqueles que estão lá no plano invisível, no acompanhamento, que está tendo sofrimento. Agradeço. Essa parte, ela fica dentro da sensibilidade de cada participante. Mas é sensível sentirmos lá a presença de irmãos espirituais e até mesmo percebermos aqueles irmãozinhos que estão em forte ligação. E o que acontece durante essa visita, essa prece que se faz, é que o alívio que nós percebemos no encarnado, nós sentimos que alguma coisa chegou até lá, do outro lado. Então, assim, é sensível todas essas variações. E só uma coisa que eu gostaria de acrescentar, e eu sempre falo para os companheiros que eu não sei se essa impressão é só minha, mas a rotatividade daquele hospital é enorme. São poucos aqueles que a gente faz a prece na segunda e na outra ele continua internado. Então, eu só posso computar isso a esse trabalho que está sendo feito. A essa mão que o Cristo está conseguindo estender ali através dessa participação humilde, pequena, não é assim? A gente vai ali doar 1h30, 2 horas do nosso tempo, mas aquilo que o Cristo consegue realizar ali, por esse pouco que a gente oferece, é muito grande. Então, nós vemos que ali no hospital, a rotatividade é grande, porque o hospital precisa fazer assim também, né? Mas a gente vê que algo mais está acontecendo também depois disso. Com relação ao comportamento de cada um, né? A gente percebe sim, muitas vezes, em alguns quartos, você vai fazer a prece, muitas vezes eu peço, passo para outra pessoa fazer, porque você chega uma hora que você realmente sente uma vibração muito forte, você não consegue falar. Então tem horas que não dá para outra pessoa falar, você já chega, né? A gente já chega falando, fazendo a prece, já pede, fala e sente. Para você ter uma ideia, muitas vezes a gente vê uma pessoa com resistência e de repente ela está derramando lágrimas, homens, né? Por uma prece curtinha que você fez. Então realmente a vibração que a gente sente é grande, muitas vezes as mãos ficam formigando, muitas vezes você fica na sustentação, o outro está falando, você fica na sustentação, você sente esse envolvimento, esse formigamento. Então, existe sim um plano espiritual ali te sustentando, te dando força. E é claro que existem quartos, porque alguns quartos têm televisão ligada, né? Então, às vezes, tá aquela música, a gente tem que pedir licença para desligar. Muitas vezes o cara está no celular, falando no celular, o acompanhante, você vai fazer a prece, ele não para, continua falando no celular. Existem algumas perturbações, nem sempre a gente consegue atingir a todos. Acontece que você não conseguir.
Mas na maioria das vezes você chega com o quarto agitado, como você falou, e sai de lá com muita paz. Você percebe que um pouquinho que você fez, você deixou ali a paz, a calmaria. Mas a gente, entre nós, a gente sente realmente essa doação. Então, por isso é que a gente precisa estar muito bem sintonizado com os nossos mentores também, fazer a prece inicial na capela e depois encerrar, principalmente os trabalhos muito bem encerrados, para que a gente possa fazer essa vibração final de encerramento para voltar para casa e deixar lá os problemas que estiverem no hospital. Uma coisa que a gente precisa entender também é que a educação mediúnica é fundamental. Todas as pessoas são médicos, não só os espíritas. Mas o espírita, ele tem um desenvolvimento e ele precisa, ao adentrar no serviço desse, ele precisa saber exatamente o que fazer com essa mediunidade, quando ela é adequada e quando não. A manifestação nesses locais é uma coisa difícil e não deve ocorrer. Não deve ocorrer por quê? A gente sabe que nós somos corpo e mente. Se nós podemos trabalhar com a mente, como eles estão falando, por que nós precisamos trabalhar com o corpo? É uma forma, inclusive, de respeitar a posição de outros que não conhecem, não acreditam naquilo da forma que nós conhecemos. A gente precisa respeitar. É muito importante. É uma coisa engraçada que o futuro, né, a mente é tudo. E a gente sabe que hoje, com a mente, nós fazemos muita coisa. A sustentação que eles dão enquanto um ora, um fala, é fundamental. E é por isso também que o Moacir falou que nunca vai sozinho, não pode ser dois, porque segurar uma sustentação num local desse é uma coisa que precisa ser feita. E eu quero lembrar vocês de uma coisa também. Médico trabalha no hospital. E nem por isso ou tem problemas, não necessariamente. Tudo é uma questão de nós sabermos que nós temos proteção e que existe, se nós não fizermos bobagem, eles estão segurando a gente. Bom dia a todos, meu nome é Patrícia, se Deus quiser também, como colega da idade, vamos trabalhar juntos. Você falou de manifestações, né? A gente, como espíritas, né, temos que ter a educação espiritual e a mediúnica. E quando o paciente se manifesta? Aconteceu. Eu falo isso porque assim, eu já trabalhei no hospital e a gente já teve alguns casos, né, dos pacientes se manifestarem. É muito comum nós percebermos nos nossos irmãos, não naquele médium ostensivo que está ali internado, mas em todos eles, o grau de sensibilidade de todos eles. E é isso que o capelão tem que vencer ali. Até mesmo o capelão, ele tem que, na hora da sua oração, na hora do seu empenho, ele não se preocupar com o lado espiritual. Ele tem que preocupar com o encarnado que está ali. Porque aquilo que ele levar para o encarnado vai refletir no lado espiritual. É igualzinho aquele que fala, eu não quero a prece. Mas a gente pede a permissão, faz pelo outro e ele recebe também. Então nós não temos que ter essa preocupação quando vamos lá. As manifestações de ordem espiritual, nós temos que lidar com elas aqui dentro. Lá nós temos que estar trabalhando simplesmente a doação e levar aquilo que o Cristo nos permite, de coração aberto e sem se preocupar com o lado espiritual. Porque como espíritas, nós não podemos deixar de imaginar que não esteja havendo a questão espiritual acontecendo junto. É impossível imaginar assim. Mas nós temos que deixar isso de lado e fazer com que a nossa presença ali, a nossa oração,
sobrepondo esse padrão vibratório. O espírita, ele tem uma viciação. Eu fui em tal lugar e me saí mal. Eu saí assim, eu saí assim. Isso é próprio do médium, é próprio do espírita. Se nós vamos levar um auxílio, quando nós formos nos lares, fazer a capelania domiciliar, nós vamos chegar lá, encontrar a vovó que não aceita, nós vamos encontrar o marido que não concorda, e nós vamos sair de lá sobrecarregado. Que espírita é esse que nós somos? Nós não chegamos no nosso lar sobrecarregados, com dificuldades e tudo mais, e vamos para a cama descansar, e carregamos no outro dia aquela ressaca de muito cansaço. Não é assim a vida? Como médiuns, temos que saber, um dia que você faz uma doação a mais, você vai ter aquela reverberância por 2 dias, 3 dias, e isso, como foi dito, o médium tem que se cuidar. Nós temos aqui no 3º ano, estudamos a obra Domínio da Mediunidade. Olha, aquilo nos envergonha, de quanto que nós somos, como diz Emmanuel, caprichosos, melindrosos. Então, se nós vamos lá auxiliar os nossos irmãos, a gente tem que chegar impondo a presença do Pai. E mais nada, o resto fica com os espíritos que estão ali fazendo esse tratamento. Um detalhe, Patrícia, um detalhe é que a nossa mente vai onde queremos. Se a gente entra e já procurando a vibração, vai estar isso aqui, nós vamos lá. Aí nós vamos perceber. Se a gente entra, como ele falou, essa a sacada. O negócio é o seguinte, você vai para cuidar daquela pessoa enferma, um indivíduo que está fisicamente enfermo, e é para ele que você vai levar o consolo e uma prece. Porque se você abrir a sensibilidade e buscar, em técnicas de captação, que a gente faz isso, quem trabalha com subsistão chakra, e vai buscar a vibração, você encontra. E aí começam problemas. Por quê? Porque aí, obviamente, quando você apresenta aquela vibração buscando, alguém presta atenção que você chegou lá. Oi, vou aparecer. Então, como disse o Moacir, falou muito bem, nunca aconteceu, mas eles já sabem que isso é o médium independente. Sua mente sai daquele caminho, entra numa vibração, um estado de vibração alta, e quanto mais você presta atenção naquilo, mais você endossa. É aquilo que a gente falou, é o detalhe do trabalho da mediunidade. Só fazer uma observação, desde a apresentação da Eliane, que o Romário, todo o projeto que a gente tem, esse curso voltado para a capelania hospitalar, mas o Moacir acabou de falar aqui, a gente tem um braço da capelania domiciliar que pode ser que a gente desenvolva, E aí teve gente que fez inscrição, ou chegou hoje sem inscrição, e não deixou contato de telefone ou de e-mails. Então essas pessoas que fizeram inscrição hoje, que vieram hoje e não deixaram contato, a gente gostaria que ao final passasse ali para a gente deixar, Vai ficar em cima da mesa ali, quem chegou e só assinou, só deixou o nome, deixa algum contato de telefone e e-mail, porque pode ser que a gente tenha desdobramentos aí. Alguma dúvida mais? Aproveita agora. Bom dia, me agradeço pela oportunidade. Meu nome é Vitória. Eu também espero trocar o caixãozinho branco pelo azul. É o seguinte, eu trabalho numa casa espírita e no dia da assistência espiritual que acontece à noite, é pedido, a gente está falando da educação espiritual, a questão da alimentação do médico. Então, o recado no dia da assistência está muito colado no povo, com essa questão. Então, como é que fica na questão da companhia? Embora seja de manhã, mas eu não sei, é o café da manhã de cada um. Essa questão de ingerir a carne, eu não sei se tem alguma restrição. Então, essa é uma questão que fica entregue realmente à consciência do espírita. Então, se nós estamos lá no domingo, numa churrascada,
Aí é complicado. Então, se a gente vai na churrascada, é melhor que a gente vá ali mais na salada, alguma coisa assim, tem que se preparar para isso. Porque até mesmo porque esse padrão vibratório, ele vai acabar nos prejudicando ali. Né? Se a gente está ali com o nosso organismo tentando livrar as toxinas que a gente se... Então, não tem dificuldade sim. Até mesmo uma determinada indisposição. Que vamos acordar na segunda-feira, com aquele peso todo, aí achar que não está muito bom. E o espírita tem muito disso, né? Eu não vou dar passo porque hoje eu não estou bom, não sei o quê. Espera aí. A gente tem que saber o que aqui estamos nos propondo, não é? E eu sempre falo com os companheiros que chegam e falam, hoje eu não vou dar passo porque eu não estou muito bom, meu dia foi muito difícil, e aquela choradeira toda. Eu falo assim, então espera um pouquinho, fica aí na vibração, e a hora que você sentir que pode, você faz. Se sentir que não pode, não faz. Para todos os que eu falo isso, nenhum deles tem que fazer depois. E eu tenho uma recomendação do nosso mentor espiritual, esse irmão que me acompanha aqui, é que ele diz assim, toda vez que vocês chegam na casa espírita, de mãos sangrando, olha como ele usa, é o dia que vocês rendem mais. Então, quer dizer, nós temos que saber, nós temos um discernimento, o espírita tem que saber, a doutrina nos pede isso. O Cristo pedia isso, não é? Tanto que eu sempre lembro essa passagem do livro de Jesus no Bar, que Pedro chega para Jesus, depois que ele fala que perdoa 70 vezes 7, e fala, Senhor, peraí, mas eu vou ficar sendo desprofeteado pelos meus parentes até quando? Aí Jesus responde simplesmente assim, Pedro, se o teu amor não abrandou a agressividade do teu irmão, não é ele o culpado. Então nós temos que saber essas coisas. Nós temos que buscar assim, naquilo em que a gente se propõe, principalmente dentro da doutrina, nós temos que saber que somos responsáveis por tudo aquilo que nós fazemos. E a alimentação é uma delas. É só, já complementando o que ele falou, também em relação aos medicamentos. Se você está num tratamento de alguma medicação pesada, você não deve nem ir na câmara de passe, nem na mediúnica, muito menos na capelania. Primeiro se equilibre, né? Ajude primeiro a você, depois você ajuda para você. Só aproveitando esse ganchinho dele, vamos nos lembrar que toda vez que a gente está nessas condições que ele falou aí, nós já temos que saber que caminho estamos tomando. Porque se nós somos dedicados naquilo que nós nos propomos, dificilmente a gente vai necessitar de uma dedicação pesada. Dificilmente a gente vai ter assim um distúrbio físico que nos impeça. Então, quer dizer, de novo, é o discernimento do espírito, saber aquilo que ele tem que fazer, saber tudo que é da responsabilidade que ele assumiu, certo? Então, se a gente está precisando lá, médico, psiquiatra, isso aqui, está aqui dentro. Temos que buscar onde que está. Tá certo? Agradeço o curso de cura mesmo. Então, eu faço curso de cura. Já estou praticando. Por favor, eu estou praticando cura vitoriana. Eu fiz o curso. Ele é um reiki um pouquinho diferente. Tá? A gente utiliza da mesma forma a energia do universo para poder ajudar as pessoas. Tá? Faz uma entrevista antes, identifica qual o problema da pessoa, e dali você ativa os símbolos. Isso atrapalha alguma coisa no espiritismo?
para a gente estar praticando esse tipo de auxílio, né? Acho que não, né? Acho que quanto o objetivo é o mesmo, né? Você procurar ajudar o próximo. Você lembra? Nós temos que entender que os recursos espirituais que tem no mundo, eles são, assim, os mais variados. E a misericórdia divina, graças a Deus, ela encaminha a criatura para aquilo que ela tem possibilidade de fazer. Então, nós vemos aí os nossos irmãos orientais, ocidentais, cada um tem um jeito de fazer coisas, são coisas que resolvem muito bem. Não é assim? Eu vou voltar na questão do discernimento. Nós estamos aqui em busca de levar um recurso muito simples, tranquilo, sereno, uma prece. Uma coisa que Jesus recomendou, orai e vigiai. Simples assim. Então, quer dizer, nós não temos que ficar aí preocupados com muitos detalhes, muita regra, muito isso. Olha, tem esse tipo de recurso, tem aquele tipo de recurso. Se a gente está usando alguma coisa que está sendo produtiva, que está levando amor para o nosso irmão, a gente continue fazendo. Mas a capelania não tem esse detalhe de chegar lá e oferecer mais alguma coisa. É aquilo que o nosso irmão está esquecido. Ele está esquecido do Pai, esquecido de Jesus Cristo. Ele está esquecido que ele pode levar ele mesmo a uma prece. Ele está esquecido que Jesus disse assim: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados. Simples. Só isso. Bom, gente, uma opção de dúvidas? Então, o que eu vou falar agora é que, na verdade, nós estamos... Esse curso é o curso que nós usamos sempre, faz parte do projeto. Esse curso ele é feito, inclusive, para já pré-preparar voluntários. Aqueles que se interessarem, tem toda uma documentação. Nós estamos com vagas lá no hospital, na Rede Mário Gatti, e na capelania domiciliar, que o Eduardo já chamou atenção aí, que está sendo montado, seremos pioneiros, se Deus quiser, nessa história. Nós vamos começar um projeto de educação continuada com um encontro uma vez por mês, pelo menos, onde nós vamos começar a trabalhar juntos. Os interessados em entrarem para a equipe, em compor a equipe da AMEC, nós vamos pedir que entre em contato pelo e-mail, o e-mail da associação, né? E aí vai ser enviado para vocês a lista dos documentos necessários para isso, e nós vamos agendar um dia. Estamos vendo se durante essa semana nós teremos alguma reunião, que eu tenho as vagas do Ouro Verde, nós vamos começar a compor. Veja, é uma boa oportunidade. O pessoal que fez, a gente sabe que tem várias possibilidades, e aqueles que não entrarem nas vagas da capelania hospitalar vão estar aí com a possibilidade do trabalho, esse trabalho que é pioneiro da capelania domiciliar, mas vai ser um trabalho junto com a estrutura de atendimento de saúde, tá bom? Vamos pensar nisso. E nós estamos aí agradecendo a presença de todos vocês, a paciência de todos vocês nessa manhã de sábado, de ficar ouvindo a gente aqui e felizes com a presença de todos, com a participação que foi muito boa. Isso foi muito bom. E aí nós vamos passar agora para a prece de encerramento, e mais uma vez agradecendo também a essa casa, a esse teto que nos acolhe, não só nos acolhe, que nos abraça, né? Nós agradecemos muito a todos, a Jesus, né, primeiramente, mas a Bezerra de Menezes, doutora Marlene Nobre, que é a patrona das AMES, e que a gente traz no coração aquele olharzinho dela e a vontade de levar esse trabalho para frente. Um grande abraço a todos, e vamos pedir a Claudete para encerrar para nós com essa prece. Bom? Então vamos agora nos desligarmos um pouco
respirar profundamente, sentir realmente este ar que penetra pelas nossas narinas, enche os nossos pulmões e nos mostra como dentro de nós existe um equilíbrio onde tudo funciona normalmente, perfeitamente, e este mesmo equilíbrio está em todo o universo. E vamos assim agradecendo esta oportunidade de trabalho, essa porta aberta para que possamos fazer este trabalho de capelania. E vamos agradecendo a todos os que vieram antes de nós, que prepararam este caminho que estamos trilhando. E vamos agradecer a todos que virão depois de nós para continuar com este trabalho. E assim, agradecidos, vamos pedindo ao Pai que nos proteja, nos ilumine, nos dê força para continuar a nossa missão, que nos perdoe pelas nossas falhas ainda. Somos crianças, Pai, temos muito que aprender. Nos perdoe, nos ajude e nos conduza. E agradecidos, agradecemos ao dom da vida. Que possamos todos retornar aos nossos lares em paz, em harmonia e com este propósito de continuar os nossos trabalhos. Que assim seja.